Olá, gente, tudo bom? Espero que todos estejam bem em nome de Jesus. Vamos lá para o nosso culto público de hoje. E antes de começar, eu queria mais uma vez pedir para você que não se inscreveu no canal, que faça isso. E também compartilhe o nosso link para que mais pessoas possam vir a pregação do Evangelho. Então, para começar o nosso culto público, eu queria chamar Vinícius lá na casa dele para fazer a leitura bíblica. Vamos lá, Vini. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas, eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles, e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Isaías 42:16. Palavra de Deus, que coisa boa. Deus nunca vai nos abandonar. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, vamos cantar, vamos louvar a Deus agora através de algumas canções. E aí, Neto vai conduzir a gente. Vamos lá, Neto, fazer um som? Vamos lá. Olha só, gente. A versão do Eugene Peterson da mensagem, o Salmo 150, para mim é fantástico. Olha só, vou rapidinho aqui, ó. Aleluia, louve a Deus em sua santa casa de louvor, louve-no ao ar livre, louve-no por seus feitos de poder, louve-no por sua grandeza magnificente, louve-no com sopros e trombetas, louve-no com dedilhar suave de cordas, louve-no com castanholas e com danças, louve-no com pandeiro e com flautas, louve-no com pratos e com uma zabumba bem grande. Olha que coisa legal. Louve-no com violinos e bandolins, que toda criatura que respira louve ao Senhor. Olha que coisa majestosa, né? Olha que coisa poderosa. E é exatamente por isso que a gente vai entoar, a gente vai cantar a majestade de Deus, né? Falando assim, ó, majestade, poderoso tu és. Vamos lá, Mundial. Vamos.
majestade, majestade poderoso tu és, a terra e os céus pertencem a ti. Magnífico és tu, Senhor, digno de louvor, todo o poder está em suas mãos, todo o poder está em tuas mãos, todo o poder está em tuas mãos. Legal, né? Fazendo assim ao vivo, de uma tomada só aí, errei a letra do cântico aí, mas eu tenho certeza que você que está em casa não errou, tá joia? Vamos entoar agora um cântico onde a gente exalta o poderio, a majestade desse Deus maravilhoso, tá certo? O poderoso, o que é santo, o que é tremendo em suas obras. Ressuscitou, o que conquistou, o Deus que venceu o poder da morte, o poderoso, o que é santo, o que é tremendo em suas obras, o que ressuscitou, o que conquistou, o Deus que venceu o poder da morte. Aleluia! Vamos lá! Poderoso, o que é santo, o que é tremendo em suas obras, o que ressuscitou, o que conquistou, o Deus que venceu o poder da morte. Aleluia! Aleluia! Quero celebrar. Aleluia, esse Deus que é poderoso aí, é que a gente confia nele, tá certo? Então agora eu quero chamar, na verdade, nossa irmã Márcia Escola, que vai estar orando a esse Deus todo-poderoso neste momento. Márcia, faz essa oração aí por nós e conosco. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, exaltado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor, pelas tuas maravilhas, a Deus, pelo teu cuidado, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso e cuidadoso com as nossas vidas, por isso bendizemos ao Senhor. Pai amado, apresenta as nossas vidas neste momento, pedindo que o Senhor nos visite, ó Deus, e fale aos nossos corações, trazendo-nos palavras de alento, palavras de consolo, que o Senhor nos mostre, ó Deus, aquilo que Tu queres para as nossas vidas, ó Pai. Colocamos também, ó Deus, o nosso país diante das Tuas mãos, diante do Teu altar, pedindo para a Tua misericórdia, Pai. Pedimos pelas vidas daqueles que já estão enfermos, pedimos para a Tua misericórdia, pedimos que o Senhor entre com a Tua providência, Deus,
Da mesma forma, pedimos que o Senhor cuide daqueles que estão cuidando desses que estão doentes, ó Pai. Que o Senhor seja com cada médico, que o Senhor seja com cada enfermeiro, com cada técnico, ó Pai. Que o Senhor guarde e preserve suas vidas, ó Pai. Louvamos e exaltamos o Teu nome e engrandecemos por tudo, Pai. Seja conosco, abençoe as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus ouve a nossa oração. Que bom, nós somos uma igreja que ora. Inclusive, toda segunda-feira estamos reunidos orando. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, nesse momento agora, nós vamos matar a saudade um pouquinho daquele tempo que a gente estava no nosso templo cantando, com tudo ligado, o Ricardo com o som ligado, com todos os microfones funcionando. Então agora desfrute um pouquinho desse tempo para matar a saudade. Vamos ver. Coisa maravilhosa, hein, gente? Lembrar desse Deus, na verdade, que nos dá toda a esperança. Não é esperança vazia, não. É a esperança que é firmada nesse Deus todo-poderoso, tá certo? Esse Deus que, além de nos dar esperança, ele tem um amor que a gente nem imagina, né? A grandiosidade desse amor. E é exatamente isso que eu gostaria que nós cantássemos nesse instante, né? Esse grande amor que Deus tem por nós. O amor
Amém. Que a gente viva para isso, né? E a gente vive para isso quando a gente também presta ouvidos à pregação da palavra. E é isso que eu quero chamar agora Fábio, nosso pastor Fábio, né? Pastor com a gente aqui, para proclamar a palavra de Deus nesse instante. Que Deus te abençoe, tá bom? Que bom que vocês estão aqui comigo. É bom estar com a igreja, mesmo de forma virtual, para compartilhar a palavra do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor seja abundante em nossas vidas, porque certamente ela nunca vai nos faltar, nem mesmo em momentos de isolamento, de pandemia ou quarentena. Rapidamente, eu queria que nós abríssemos a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ver os versículos de número 3 a 7 do capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 7. Eu farei a leitura na versão revista e atualizada. Você utiliza a versão que você achar melhor. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem passando por qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se tornou eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Você já teve vergonha, algum constrangimento talvez, de dizer, como cristão, que está sofrendo? Quando você passa por uma dificuldade na sua vida conjugal, por exemplo, você tenta esconder por um princípio de privacidade da família ou por um princípio de preservação de uma imagem de espiritualidade? Certamente que nos últimos dias nós temos ouvido, não sou apenas eu, todos nós temos ouvido muita bobagem, muita conversa tola, religiosa, não anti-evangelho, sobre sofrimento. Eu já ouvi muita gente dizendo que o sofrimento pelo qual as pessoas estão passando nesses dias, sofrimento pelo contágio do vírus, por perda de parentes, de pessoas amadas, não vai atingir o povo eleito de Deus. Como se Deus tivesse nos chamado para ficarmos numa redomazinha, numa situaçãozinha de invulnerabilidade, incólumes a tudo que o ser humano passa. É óbvio que as pessoas utilizam esse pensamento, até mesmo de alguns textos bíblicos interpretados equivocadamente. É muito comum se dizer que as pragas do Egito, onde Deus em algumas pragas separa o povo dele dos egípcios, aquilo ali é um sinal claro de que o povo de Deus não passa as mesmas lutas que as pessoas que não são da religião ou do povo de Deus, entre aspas. E o apóstolo Paulo passava por uma situação de necessidade de reforçar o seu ministério apostólico, justamente porque ele estava sofrendo. Na igreja em Corinto, se levantou uma oposição a Paulo, dizendo que Paulo não era um apóstolo de verdade, era um apóstolo de meia boca, fajuto, genérico, porque o apóstolo Paulo não podia ser de Deus, já que ele sofria tanto. E o apóstolo Paulo não fazia questão de esconder o seu sofrimento. Passou por quarentenas de açoites, sofreu na mão da vara da penalidade romana, foi açoitado com várias vezes,
esteve na voragem do mar, e o termo é voragem mesmo, que o mar queria matar Paulo e seus companheiros. O apóstolo Paulo teve que fugir de Damasco através de um cesto de vinho. O apóstolo Paulo foi apedrejado. O apóstolo Paulo foi escarnecido, espancado. Fizeram conspirar os judeus em Jerusalém e fizeram um voto de anátema de não comerem nem beberem enquanto Paulo não fosse morto. O apóstolo Paulo teve malária. O apóstolo Paulo passou por diversas doenças. O apóstolo Paulo foi um homem de dores. Então, se você se acha alguém que está alheio, isento, imune às lutas da vida, talvez você não tenha entendido que verdadeiros homens de Deus, como eu e você, gente como a gente, como o apóstolo Paulo era, igual a mim e a você, também passou por lutas. Nós precisamos entender que Deus não nos chamou para ficarmos numa ilha de prazeres. Deus nos chamou para que nós andássemos no meio da miséria do mundo, para que sejamos sal da terra e luz do mundo no meio das misérias da humanidade. Deus nos chamou, não foi para uma situação de privilégio, muito pelo contrário, Ele nos chama para o meio de lobos. O apóstolo Paulo fala isso no capítulo 20 de Atos. O Senhor nos chama para que passemos por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. É por isso que nós passamos pelas lutas, vencemos, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E o apóstolo Paulo diz isso aqui para essa igreja. Ó igreja, vocês estão dizendo que eu não sou servo e apóstolo do Senhor porque eu sofro. Eu quero dizer para vocês que o sofrimento não anula o consolo de Deus. Essa segunda epístola aos Coríntios, que na realidade é a quarta epístola que Paulo escreveu para essa igreja, tem como tema central o consolo. Você vê consolo no capítulo 1, versículo 3, que nós lemos. No final tem consolo no capítulo 13, versículo 11. E tem no meio da epístola consolo no capítulo 9, versículo 8. O início, o fim e o meio dessa epístola se fala de consolo. O Senhor está dizendo através de Paulo que Ele tem consolo para as nossas lutas. Mas qual a natureza desse consolo? É sobre isso que eu quero falar com você neste momento. Qual é a tessitura? Quais são as dimensões? Qual é a essência desse consolo? Esse consolo que o apóstolo fala, o apóstolo Paulo, nesses 5 versículos, é um consolo que tem, em primeiro lugar, como natureza, a essência divina. É um consolo divinal. Aí no versículo de número 3, diz que bendito seja o Deus e Pai de Jesus Cristo. O Pai que gera o Filho procede do Pai. Que é o Pai de toda misericórdia e Deus de toda consolação. É importante que entendamos que mesmo com tribulação, Deus vai prover para mim e para você consolação. E por que você está falando uma coisa tão óbvia, Fábio Marconi? Porque isso é tão óbvio. É preciso ser dito que quando estivermos precisando de consolo, quem vai dar é Deus? Certamente sim. Pelo seguinte, alguns dias nós falamos aqui que uma das atitudes que nós tomamos enquanto estamos sofrendo é justamente achar que Deus evaporou. Nós achamos que Deus está em Nárnia, Pasárgada. Deus está num lugar inalcançável, fim do mundo, que Deus não se encontra mais o seu endereço, Deus não está mais em nenhuma rede social, que Deus está num lugar onde ninguém o encontra. Porque o sofrimento nos dá a sensação, e principalmente se ele for prolongado, traz-nos a sensação de que Deus evaporou, de que Deus não se importa mais comigo. É por isso que Jesus na cruz do Calvário, e também o Salmo 22, que profetiza sobre esse momento, no momento de dor do salmista e no momento de dor do Messias, eles clamam, Deus meu, por que me desamparaste? Cadê o Senhor? Onde é que está o Senhor no momento do sofrimento? E aí, quando a gente tem um certo alento, nós achamos que esse alento não veio do Deus do consolo. Achamos que esse alento veio fortuitamente,
por obra do acaso, ou que foi alguém que nos trouxe um alento, já que se eu estou passando pela luta que eu estou passando, é porque Deus está dormindo, dormitando, cochilando. Já que se Deus estivesse cuidando de mim, se Deus estivesse acordado, certamente o Senhor não permitiria que eu passasse pelo vale da sombra da morte que eu estou passando. Afirmar que o consolo vem de Deus traz cura para o coração. Porque eu começo a abrir os olhos para enxergar aquele que eu estou achando que está invisível. Na tribulação, nas angústias, o apóstolo Paulo era mestre em angústia e tribulação. Eu preciso entender justamente isso, que o consolo que eu tiver vem do Senhor. O salmista também fala o seguinte, que à noite comigo está o teu cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muito verão essas coisas e temerão. Ele está clamando por a alma estar abatida. Cadê Deus? Eu não encontro Deus no deserto, eu não encontro Deus na cachoeira. Aliás, na cachoeira só encontro é queda. Mas a minha alma está abatida, contudo, durante a noite está um cântico nos meus lábios. Então o salmista, quando fala desse Deus, que nos dá alívio em meio à dor, quando as Escrituras falam isso, elas estão dizendo o seguinte: o Senhor vai te aliviar no meio das suas tribulações. Não é o homem, não é obra do acaso, não é em função de confluência astral, mas na realidade é uma manifestação divinal. A consolação tem natureza divinal. Segundo lugar, os versículos de número 4, 5 e 7 nos mostram que a consolação tem uma natureza proporcional. Ou seja, para cada luta, um consolo. Para cada choro, uma lágrima enxugada. Para cada lágrima vertida, um lenço do Senhor para trazer o consolo para a sua vida. O versículo 4 diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Versículo 5, o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida. Esse sofrimento de Cristo aqui, gente, não foi o sofrimento que o Cristo passou, mas o sofrimento de Cristo porque nós estamos ligados em Cristo. Então a glória de Cristo, que um dia nós teremos na plenitude, também nós, num presente momento, sofremos o sofrimento de Cristo. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. O sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida em nosso favor. Vírgula. Assim também, da mesma forma que tem sofrimento, a nossa consolação. É o que o apóstolo Paulo fala no versículo 5. E diz também no versículo 7, porque somos participantes dos sofrimentos, assim também seremos participantes da consolação. Deus só dá o frio conforme o cobertor. Perdão por proferir um ditado tão simples, até vulgar, chulo, mas tem uma verdade contida nesse ditado. Deus não vai permitir que nós passemos, em hipótese alguma, por uma dificuldade, por uma luta, sem nos dar o consolo, sem nos dar o refrigério e sem nos trazer o escape daquele aperto. Foi assim com todos os personagens bíblicos. Na cova, Deus permitiu que Daniel fosse para lá, mas estava com Daniel na cova dos leões. Na fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego não foram impedidos de ir para lá, mas Deus estava com eles lá. O consolo de Deus não é nos tirar da tribulação, é estar conosco na tribulação. Deus, para cada luta, tem um refrigério e um consolo para as nossas vidas. Em último lugar, a terceira natureza da consolação, já que a primeira, a consolação é divinal, a segunda, ela é proporcional, a terceira é que a consolação tem um caráter relacional. Deus me consola para que eu seja instrumento de consolação para o meu irmão. Verso 4 e 6 diz o seguinte: para podermos consolar os que estiverem em grande angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A consolação que Deus traz na minha vida
é para que eu a multiplique, a replique, reproduza essa consolação na vida do outro. Esse entendimento coaduna perfeitamente com o Evangelho, até porque o Evangelho diz que o pão é nosso. O pão não é meu. O pão que Deus me dá, eu preciso repartir com quem não tem. O Deus é nosso. Deus não é minha propriedade. Deus é da comunidade, Deus é de todos. O perdão é nosso. Da mesma forma que o Pai me perdoa, eu devo perdoar o meu irmão. Nós precisamos abrir os nossos lábios e mostrar na nossa vida para consolar outros que em momentos de dores nós também fomos consolados. Consolai-vos mutuamente é também dizer o seguinte: aguente firme. Essa luta que você passou, eu já passei, eu venci e você vencerá. Isso traz edificação mútua, isso traz consolação mútua, crescimento mútuo. Eu te consolo com a experiência que eu passei. É muito gratificante saber que os homens de Deus, iguais a mim e a você, mulheres de Deus, passaram por dificuldades, mas o Senhor de todas elas o livrou. Deus livrou pessoas iguais a gente, que passaram por dificuldades. Por que não vai nos livrar? Já que Ele não muda. O Senhor vai nos livrar de toda e qualquer tribulação, nos trazendo o seu consolo que vem do alto. Queridos, o apóstolo Paulo, já que essa segunda epístola é do consolo, é bem provável que ele tenha pretendido dizer que o maior consolo que ele tinha não era sair das dificuldades. O maior consolo que ele tinha é que, em meio às suas fraquezas, Deus estava com ele, o fortalecendo. Porque ele diz o seguinte: eu tenho um espinho na carne, que me foi dado para que eu não ficasse soberbo, mensageiro de Satanás, que fica me esbofeteando. Pedi que o Senhor tirasse, o Senhor não tirou. E quando eu pedi que o Senhor tirasse esse espinho da minha vida, que me trazia muita dor, o Senhor disse o seguinte para mim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus amados, se nós estamos passando por uma tribulação, a graça do Senhor é a melhor consolação. Ela nos basta. E a graça diz o seguinte, que a tribulação começa e termina, mas o Senhor jamais terminará de consolar. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos console sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o eterno e bondoso Pai, Pai de misericórdias, que a consolação, o poder e o abraço caloroso do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém. Um príncipe reluzente voltou, com os olhos cheios de ternura e amor. Subitamente o mundo inteiro parou. Reverenciando Deus, o próprio Senhor. Uma beleza como não se viu igual.